Jesus nunca vai abandonar o amor dele por mim e por você. Posso ouvir um amém? Mas nós corremos o risco de abandonar o nosso primeiro amor. E hoje talvez o Senhor, nesta primeira mensagem do ano, o Senhor deseja que você volte a pensar nisso. E não sair daqui nesta noite sem ser renovado nesse amor, nessa comunhão, nesta perseverança, nesse relacionamento. Verso 5, ele está dizendo: lembra-te. O que é lembrar, irmãos? Como que eu poderia explicar lembrar, Davidson? O que é lembrar? Recorda de alguma coisa que aconteceu. Traz a sua memória. Busca aí no seu computador, aqui, ó. Traz aí. Jesus está dizendo: lembra-te. Ou seja, é uma atitude, eu tenho que ter uma atitude. Lembra-te, tome uma posição. Vá, tome uma iniciativa. Ele está dizendo: lembra-te, pois. Porque Jesus está dizendo antes para eles: olha, eu tenho contra ti que vocês abandonaram o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde você caiu, de onde caíste. Lembra-te, lembre do que é que te tirou deste primeiro amor. Sabe, irmãos, muitas vezes, muitos cristãos, muitos crentes em Jesus, eles acreditam que vamos chamar de enfraquecimento do amor, ou talvez esse esfriamento do amor, ele é responsável por causa das atitudes das pessoas que estão à minha volta. Grande erro pensarmos assim. O meu amor se esfriou por Jesus, porque a minha igreja já não é mais a mesma quando eu me encontrei com Jesus. É claro que não é. Quanto tempo faz que você conheceu a Jesus? Quem conheceu a Jesus ontem não vai dizer isso. Quem conheceu a Jesus alguns meses atrás não vai dizer isso, mas quem conheceu a Jesus alguns anos atrás, e não se cuidou, e não perseverou, e não suportou as provas, e acabou esmorecendo, acabou se envolvendo com as coisas desse mundo, não pode jamais olhar para a igreja, para a circunstância, e dizer: é por causa disso que eu perdi este primeiro amor, é por causa dessas coisas que eu estou mais frio. Não, você está frio por causa de você mesmo, porque você não soube velar na palavra do Senhor, porque você não soube buscar e perseverar o Senhor. Não coloque a culpa na outra pessoa, que é uma culpa sua, e que você precisa nesta noite tratar com o Senhor, antes que Ele volte. Mas a igreja lá atrás, ela era tão avivada, ela era tão gostosa, a juventude, a mocidade daqueles anos eram tão bons. É verdade mesmo, só que agora você cresceu, você já não é mais esse jovem de lá daquela época. Agora você é pai, você é mãe, você é adulto. Agora você tem outros comportamentos. Algumas coisas que lá você não tinha muita responsabilidade naquela época lá atrás, agora o Senhor está chamando, colocando algumas responsabilidades na tua mão. Ele está contando com você para algumas coisas e você ainda não acordou, está dormindo. E hoje Ele está dizendo a você: desperta, pare de olhar para os outros e apontar para os outros como culpado do seu problema, quando você mesmo é a pessoa que precisa de mudança. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. Nós temos que nos arrepender, irmãos. O caminho do conserto é o arrependimento. Você está com algum problema de relacionamento com alguém? Se você quer voltar a ter paz, um bom relacionamento, você tem que se arrepender e tomar à frente a decisão. Voltar a fazer aquilo que você fazia
e que você deixou de fazer. É isso que Jesus está dizendo para a igreja. Lembre de onde caíste, arrepende-te e volta à prática. Aqui é um acraseado na minha tradução, volta esta é a ideia do acraseado, volta à prática, é a ideia de volte a fazer, volte novamente a praticar as primeiras obras. E se não, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Alô, se foi Deus, diz que eu mandei um abraço para ele. E volte novamente a dizer para o Senhor: Senhor, eu estou me arrependendo, eu estou voltando para ti nesta noite. Sabe, irmãos, o Senhor, Ele está dando mais uma chance a esta igreja, e Ele é um Deus de amor, mas Ele é um Deus severo. Severo no sentido de nos corrigir, não de nos expulsar da sua presença, não de dizer, eu não quero vocês comigo mais, não. Deus nunca vai falar isso a você, porque Ele é o Pai que ama. Ele é um pai que Ele vai castigar o filho porque Ele ama. Quantos pais estão aqui e sabem bem esta linguagem que eu estou usando? Quantas vezes você não castigou o seu filho, mas você castigou porque você é uma pessoa má? Porque você queria ver o seu filho sofrendo? Não, você castigou o seu filho porque você o ama. Você queria vê-lo bem, quando ele crescesse, ele se tornasse uma pessoa madura, uma pessoa consciente, uma pessoa correta, uma pessoa de moral, uma pessoa de caráter, uma pessoa nessa sociedade bem aceita, bem quista. Deus, Ele ama os seus filhos, e é por isso que Ele faz como aqui Ele está dizendo: olha, se por acaso vocês não se arrependerem, eu virei a vocês, e sabe o que eu farei? Eu moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não se arrependas. Amados, preste atenção nisso. O que Jesus está dizendo para essa igreja é que se eles não se arrependessem, esta igreja seria destruída, perderia a presença, perderia a unção do Espírito, perderia aqueles que estariam ali trazendo a direção, a luz, porque não quiseram se arrepender, não quiseram mudar de atitude, não quiseram viver uma nova história. E aqui eu quero que você entenda uma coisa: eu não estou falando de uma igreja local, embora Jesus está dizendo aqui sobre a igreja de Éfeso, mas eu estou falando da igreja que nós somos. É para nós que o Senhor está dizendo essas palavras. Olha, eu moverei, verso 6, tem uma coisa, e aqui é a terceira parte desta carta que eu entendo, a terceira repartição desta carta. A primeiro, Jesus elogia a igreja, mostra para eles tudo que ele vê, que esta igreja faz bem, é uma igreja que se importa com essas coisas, e aí Jesus em seguida ele mostra: olha, mas eu tenho uma coisa contra vocês, vocês têm errado nisso, vocês são tão bons nisso, mas aqui vocês estão falhando nisso, precisa consertar isso daqui. E agora por último ele diz: tens contudo a teu favor, tem uma coisa que vocês têm a favor de vocês. Jesus consegue ver isso. Jesus olha para nós aquilo que, a nossa atitude, e ele diz: olha, tem uma coisa que vocês fazem, que vocês têm isso a favor de vocês. A igreja de Éfeso, irmãos, preste atenção: tens contudo a teu favor que você odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Preste atenção, na Bíblia você não vai encontrar na Bíblia esta expressão nicolaítas, só aqui. E tudo nos faz acreditar, segundo os estudiosos, eles entendem que estas obras dos nicolaítas eram algumas atitudes que a igreja compactuava com as heresias de um grupo denominado nicolaítas.
Eles eram hereges. Sabe o que é uma pessoa herege? É uma pessoa que ensina o outro a tomar um caminho que vai levar ela à perdição, mas apresenta para ela como um bom caminho, como algo correto. E quem faz isso conosco, senão o diabo? O diabo apresenta o mundo como algo bom para nós. Continua, não tem problema, nada a ver. Deixa disso. Pode usar sim o pronome, como é que é? Todes. Não tem nada demais. Eu não estou dizendo aqui, eu só trouxe isso com uma ideia que tem um problema, né, nessa palavra, mas na gramática que eu estudei não existe isso. Né, Bia? Não. Todos e todas. Todos é invenção de alguém para tentar justificar uma atitude que Deus condena na Bíblia. É assim que o diabo faz. Ele engana, ele nos engana, ele faz com que a gente viva debaixo de subterfúgios, ele faz a gente viver debaixo de desculpas, e daqui a pouco, eu quero te dar um conselho: não brinque com esta palavra, porque se nós usamos esta palavra como brincadeira, para fazer uma gozação, um meme, né, dá vontade de dar uma brincadinha, né? E nós estamos dando combustível para que isso se alastre e rapidamente seja admitido na nossa sociedade. Não há nenhum problema a palavra todes, embora ela não exista, é uma palavra inventada por um grupo de pessoas. A questão é o que ela quer significar, o que ela quer dizer. Alô? Esta igreja odiava as obras dos nicolaítas, e o que eles odiavam, Deus está dizendo por meio de Jesus: eu também odeio. Eu fecho com vocês nisso. Isso vocês têm a favor, vocês têm a seu favor, vocês são firmes nisso. Mas é o que Jesus está dizendo, não adianta vocês serem firmes só nisso e vocês deixarem as outras coisas de lado. Então, irmãos, é momento de nós hoje pararmos e analisarmos por que é que o nosso amor por Jesus está frio. Por que é que nós não somos aquele cristão, aquele crente em Jesus, como no dia que nós entregamos nossa vida a Jesus, que nós pagávamos o preço que fosse, andávamos a pé, distâncias longas, de casa à igreja, de casa a uma vigília, de casa a célula. Eu sei que as coisas mudaram, que tudo tem sido mais facilitado para nós. No meu caso, quando eu entreguei minha vida a Jesus, não existia telefone celular, não existia internet, não existia uma cidade toda asfaltada, gostosa, bonita de se andar. No meu caso, nem carro existia, andávamos de circular da aviação Cervezão. Você nem sabe que existiu essa aviação aqui. No meu caso, nós tínhamos que comprar o passe de ônibus, era um talãozinho que vinha numa quantidade de passe. E não pense você que era fácil para o meu pai, que tinha uma família com 8 filhos, imagine quantos talões ele tinha que comprar. E todo domingo estava lá, nós íamos domingo de manhã e domingo à noite para a igreja. Morávamos na Vila Leis, aqui perto do Pão de Açúcar, na cidade, e a nossa igreja era lá no Padre Bento. Não era uma caminhada boa de se fazer a pé, íamos de ônibus. Muito difícil, irmãos. Mas os dias foram passando, as coisas foram melhorando, e nós vamos relaxando, e nós vamos deixando algumas coisas, vamos aceitando algumas coisas na nossa vida. Não aceite. Alguns anos atrás você não tinha carro e hoje você tem. E quantas vezes você poderia vir à igreja, mas você, eu estou tão desanimado hoje com o carro na garagem. Misericórdia, Jesus! Quantos não tem carro aqui ainda? Erga a mão aí. Eu vou dar o carro dos outros para você. Fechou?
Esses que guardam o carro na garagem não querem vir para a igreja, Davidson. Você mora onde, Davidson? Pronto. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: alô? Onde você mora, Abner? Sorocaba. Coincidência, né? Onde você mora, Renato? Lá, como nós dizemos, na cidade, no bairro Novo Itu. Onde você mora, Zé Mauro? Lá na Vila Iane. E você, na maior cara de pau, você simplesmente deixa o diabo chegar para você e dizer: não vá na igreja porque você está muito cansadinho hoje. É uma longa distância até a igreja. Por favor. Esqueci seu nome, irmão. Irmão do Fabinho. Onde você mora, irmão? Sorocaba. Alô? Eu não vou nem perguntar para os que moram aqui perto da igreja. Aonde você mora? Não vou perguntar. Dá uma olhada, irmão. Edílio, você não vai embora por causa disso não, né, Edílio? Ah, não. É que ele mora longe. Então tá bom, graças a Deus. E eu quero terminar dizendo o seguinte: quem tem ouvidos aí? Então olha só. Faltou uma pessoa. Maico, você mora onde? Nem sabe explicar. Eu posso dizer, o Maico mora perto do bairro Apotribu. Eu sei porque eu já dei aula lá, é quase 1 hora de Kombi para chegar lá. É lá, ele mora lá. Pensa que é fácil para ele vir de carro para cá, que ele ganha muito dinheiro. Ganha, né, Maico? Muito dinheiro, recebe em nome de Jesus. Ganha muito dinheiro para vir sexta e voltar a pagar pedágio. Para vir sábado no louvor e na intercessão e voltar e pagar pedágio. Para vir de manhã aqui para fazer uma visita para o discípulo, alguma coisa, e voltar e pagar pedágio. Para vir no culto. Você pensa que ele é dono do pedágio? Você pensa que não é fácil, que é difícil para ele? É muito fácil. É difícil. Portanto, essa palavra é para quem está morando bem pertinho da igreja. Você está proibido de faltar nos próximos domingos. Alô? Eu lembro, irmãos, quando essa igreja ninguém tinha carro. Já falei isso. E vou sempre falar. O nosso carro era o SP2. Quem conhece o SP2? Só que não é esse não. O SP2 era pezão mesmo, 2 pés no chão assim, ó. E quando chovia aqui, para você vir do ponto de ônibus aqui, nem vou falar o pessoal que vinha da Vila Martins, que pegava o Poeirinha para descer ali na gaiola, desculpe, mas era assim que chamava, descia na gaiola e tinha que vir a pé na avenida, chegava aqui quase 1 metro de altura mais do que é a sua altura, de barro embaixo do pé. Mas foi assim que esta igreja, pela misericórdia, pela graça e pela bondade de Deus começou. Com pessoas que pagavam um preço, pessoas que acreditavam que o Senhor faria daqui a uma grande obra. Vínhamos para uma vigília de oração que começava às 11 horas, e sabíamos que tínhamos que passar a noite em vigília, pelo menos para acompanhar o pastor e a pastora, porque eles não tinham carro e moravam na cidade, e se a vigília acabasse 2 horas da manhã, eles tinham que ficar aqui na igreja até às 5 da manhã no primeiro ônibus. E aí muitos foram forjados ali, porque amavam a gente e permaneceram a madrugada toda orando. Tempos difíceis. E hoje, irmão, você tem tanta facilidade de poder buscar a Deus, de poder voltar ao primeiro amor. Por isso o Senhor está dizendo: veja onde você caiu, querido irmão, veja, filho, aonde você caiu, lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte às práticas das primeiras obras. Me lembro que a pastora estava grávida da Sofia, e nós fizemos todo esse trajeto até a Sofia nascer,
Porque depois o Senhor olhou para nós e achou graça em nós, e Ele resolveu nos abençoar com um carro. Era o Corcel 2, o famoso doce de leite da história da igreja. Cabia 11 pessoas dentro dele. Não é mesmo, Jesus? Nas vigílias lá perto da Aparecidinha lá, veio 11 pessoas. Imagine, irmãos, não é 12, não é 11 pessoas pequenininhas, não é 11 adultos. E ia embora. E uma vez nós de ônibus, Sofia na barriga da mãe, passamos por um assalto dentro do ônibus. Até isso nós passamos. Que aqui não era fácil não, irmãos. Teve uma época que cada final de semana morria um degolado ou enforcado numa árvore. É verdade ou não é, Edílio? E você ainda descobria que tinha a gangue dos manos contra a gangue não sei de quem, que eu nem lembro da outra. Quem lembra disso? Olha o que Jesus fez, Jesus libertou você dessas coisas. Jesus trouxe paz nesse bairro. Jesus trouxe vida aqui, vida nova. Jesus mudou a história desse bairro. Ah, não está como eu quero. Vai orar mais? Você vai ver como esse bairro vai ficar melhor. Logo, esses irmãos que moram em Sorocaba vão querer vir morar aqui. Eu estou brincando, não, pode continuar lá. Minha oração é que vocês continuem lá, e vocês abram células lá, que vocês expandam o reino de Deus lá. Vocês vão precisar de carros bons, eu quero que Deus dê carros bons a vocês, carros novos, para que vocês possam ali fazer a obra do Senhor. Essa é a minha oração. Renato lá em Itu, o Zé Mauro também, e tantos outros, não importa, eu quero vocês firmes no Senhor, mas estejamos atentos a isso. Por isso ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às igrejas, porque aqui era uma carta à igreja de Éfeso, mas Jesus estava distribuindo 7 cartas às 7 igrejas. Ao vencedor, olha, ao vencedor, aquele que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Quem vai dar? Quem é que vai dar a oportunidade? Quem é que vai dar a bênção? Quem é que vai alimentar você com a árvore que se encontra no paraíso? Quem? Deus vai fazer isso mediante a sua graça e a sua bondade. Mas Ele vai fazer isso àquele que tem ouvidos, que ouve e que vencer. Ao vencedor. Por isso, meu irmão, nesta empreitada, nesta caminhada, você não pode parar. Para o crente não tem uma corrida onde nós paramos na metade, aonde nós desistimos na metade. Para o crente em Jesus, nós vamos até o fim, e quando chegarmos no fim, vai estar escrito na faixa lá: chegada do vencedor.